Olá, eu sou o professor Antônio Canetieri e essa é uma aula de microbiologia bucal. Nós vamos falar de regulação e controle da microbiota bucal. Para você ter uma ideia, né, os micro-organismos bucais eles podem causar desde infecções locais como a cárie até infecções sistêmicas como uma endocardite. Então a gente precisa saber qual é o mecanismo de regulação e controle numérica dessa nossa microbiota bucal. Vão existir, então, fatores endógenos e fatores exógenos. Os fatores endógenos responsáveis pela regulação da microbiota bucal podem ser inerentes, ou seja, relacionados ao hospedeiro, ou inerentes à microbiota, à própria microbiota. Então, vamos iniciar com os fatores endógenos que estão relacionados à cavidade bucal, portanto, são inerentes ao hospedeiro. Primeiro fator é se existe ou não dente, porque se existe dente, existe na boca um tecido duro que vai propiciar a ligação, a aderência de um certo tipo de micro-organismos, como os streptococcus, Gordoni, sanguinis e até o Streptococcus mutans. Se existe dente, tem suco gengival, que pode, quando estiver na doença, ser a bolsa periodontal. Então, existe um sítio de anaerobiose. Quando existe a perda dental, existe a perda desses habitats. Ou seja, existe a perda da microbiota relacionada naquele dente, relacionada com a aderência ao tecido duro, ao esmalte, ao cemento, e também a microbiota relacionada com esse sítio de anaerobiose do suco gengival ou bolsa periodontal. Existe também a integridade dos dentes do periodonto, né? Se o dente tem uma lesão cariosa, existe ali exposição de dentina dos seus canalículos dentinários. Então existe mais possibilidade de sítios, mais possibilidades de alimento. Se o suco gengival se aprofundou além de 3 milímetros, nós já temos a bolsa periodontal. Então, ali existe esse aprofundamento do suco, é um lugar com mais alimento, com mais espaço para essa microbiota que gosta do ambiente anaeróbico. Descamação epitelial é um fator importante de controle, né? Porque quando a microbiota está aderida ao tecido mole, gengiva, mucosa jugal, língua, lembra que o epitélio descama. Isso é natural do epitélio, né? Então existe essa microbiota que estava aderida ali na superfície epitelial, ela é perdida, porque a célula epitelial, que seria o esquema da célula epitelial, e aqui nós temos alguns cocos gram-positivos, né, nesse esquema, aderidos a essa célula epitelial que descamou. Então, se essa célula epitelial descamou, ela vai estar na saliva, a gente vai engolir isso, e essas bactérias vão parar no estômago e serão destruídas, né? Então, a quantidade de células epiteliais descamadas na saliva é muito grande. Lembrando que o dente não descama, né? O esmalte não descama. Então, a formação da placa bacteriana na superfície dental é um fator interessante, né? Porque se não houver um fator exógeno aí, ou seja, uma escova de dente, quem é que vai remover essa placa, né? Ainda em relação aos fatores endógenos inerentes ao hospedeiro, a presença do fluido gengival, né? Lembrando que na área do suco gengival, existe ali o surgimento de um fluido. Esse fluido, na verdade, ele é do plasma sanguíneo, né? Esse plasma sanguíneo sai dos vasos capilares, dos capilares da gengiva, vão para o tecido conjuntivo gengival e vão drenar na área do sulco gengival ao redor do dente. Né? Então, esse líquido, que é oriundo do plasma, é chamado de fluido gengival. É interessante que esse fluido gengival é como se fosse a nascente do rio, de um rio, né? Uma mina d'água. Então existe um fluxo constante. Então, portanto, a área do suco gengival não é uma área estagnada, porque esse fluxo, esse líquido que brota constantemente, ele vai levando os micro-organismos daquela área subgengival para fora da área que seria o suco gengival. Isso é uma ação de limpeza.
É interessante que como esse fluido gengival ele é oriundo do plasma, ele vai trazer, né, ele vai ter nele, nesse fluido gengival, vão existir todos os componentes da imunidade sistêmica. Então vão ter neutrófilos, que vão conseguir fazer fagocitose das bactérias que estão ali nadando nesse fluido gengival e também das bactérias que estão aderidas ao dente, né? É interessante a gente ver como aumenta a quantidade de neutrófilos quando existe saúde gengival e quando existe doença periodontal. É lógico que a inflamação gengival aumenta a quantidade de fluido gengival e, consequentemente, aumenta a quantidade de neutrófilos nessa área ao redor do dente. Mas junto também vão vir outros componentes, né? Vai vir os anticorpos da classe IgG e vão vir os componentes do sistema complemento. Se você lembrar das aulas de imunologia, IgG e o componente C3b do sistema complemento são opsoninas, vão se ligar às bactérias e isso vai facilitar a fagocitose executada na área do fluido gengival, na área do suco gengival pelo neutrófilo. Falando agora um aspecto importante da boca, que é a presença da saliva. De maneira geral, a saliva tem função de digestão, porque ela tem amilase salivar, mas a função dela é imensa, ela faz a lubrificação dos tecidos, isso facilita a nossa fala, a nossa deglutição, a mastigação, a sensibilidade gustativa. É interessante que o paciente que tem xerostomia, por exemplo, a perda da salivação, ele perde tudo isso, ele perde a sensibilidade para fazer, a sensibilidade gustativa, é difícil a fonação, né? E a saliva, ela vai funcionar, é uma proteção da mucosa contra a penetração de várias toxinas por meio da mucosa, né? A penetração dessas toxinas através da mucosa. Então é como se a saliva fosse um verniz. E é importante que nós vamos ver que a saliva vai regular o pH final da cavidade oral. A saliva, então, ela é produzida pelas glândulas salivares maiores e menores. As maiores são a parótida, a sublingual e a submandibular. A parótida produz uma secreção mais líquida, mais aquosa, rica em eletrólitos. E a sublingual e a submandibular produzem uma secreção mais viscosa, que é rica em mucina. As glândulas salivares menores também produzem 70% dessa mucina salivar. Mucina é um carboidrato que é o que vai dar viscosidade à saliva. Na saliva a gente vai ter uma série de elementos químicos, a amônia, o cloreto de sódio, e eu destaco aqui a presença de anticorpos da classe IgA, a enzima lisozima, que faz parte da resposta imune inata, porque ela digere a parede de bactérias, e a presença do bicarbonato, que vai ser importante como tampão salivar. O fluxo salivar é o quanto de saliva a gente produz por minuto. E é importante que esse fluxo salivar ele faz a limpeza da boca. É lógico que o fluxo salivar não consegue por si só remover a placa bacteriana aderida ao dente, mas existe essa ação de limpeza, né? Então limpa, não fica tanto alimento acumulado entre os dentes, grudado à mucosa, então existe essa ação de limpeza. Isso vai depender, né, da velocidade que esse fluxo é produzido e também em relação à sua viscosidade. Quanto mais viscoso, menor é a limpeza. Então, quando a gente fala do fluxo, né, a gente vai ver que normalmente a gente produz de 1 a 1,5 litro de saliva, lógico, isso vai depender da quantidade de água que a pessoa bebe, né? E na xerostomia, essa ação de limpeza quando existe a diminuição desse fluxo, né? A limpeza da boca é menor, então aumenta a quantidade da microbiota na boca, então, consequentemente, aumenta a chance da existência de doenças como a cárie e doença periodontal. Vamos falar então sobre a velocidade desse fluxo salivar. Isso pode ser medido, né? Então existe uma prática, uma atividade prática que a gente pode fazer até no consultório,
aonde a gente vai dar para o paciente mascar um pedaço de parafina ou um pedaço de látex da luva, e essa pessoa, enquanto ela está mascando essa estrutura que não pode ter gosto, né, uma coisa meio inerte, ela vai coletando a saliva. A gente pode fazer essa coleta de saliva durante 5 minutos, depois a gente vê durante 5 minutos o quanto de saliva essa pessoa coletou em ml, e depois a gente faz uma regra de 3, né? Em 1 minuto, qual seria a quantidade de ml produzido, né? Isso é o fluxo salivar, a produção de saliva por minuto. É normal de 1 a 2 ml por minuto. Acentuadamente diminuída, menos que 0,7 ml por minuto, e a diminuição do fluxo salivar, xerostomia, é menos que 0,1 ml por minuto. Lembrando que essa técnica é da saliva estimulada, então esses valores vão valer para quando a gente está estimulando a saliva, a salivação, a produção de saliva, porque a pessoa mascou parafina, por exemplo. Uma outra importância da saliva é a capacidade de tampão. Então, existe naturalmente na saliva tampões que vão neutralizar os ácidos produzidos. Esses ácidos podem estar, por exemplo, produzidos pelas bactérias, pelos micro-organismos. Então, esse ácido pode estar até no interior da placa bacteriana, e pode ser também o ácido dos alimentos, que a grande maioria dos alimentos tem essa natureza ácida, né? Então, a gente vai ter uma série de alimentos ácidos, né? Frutas, refrigerantes, que as pessoas consomem bastante, e a gente vai ter da fermentação bacteriana a produção de ácidos. Então, todos esses ácidos podem ser, então, podem sofrer o efeito desses tampões salivares, são neutralizados, e aí a gente vai manter o pH da boca constante. O pH da boca é quase base, é quase neutro, então é perto de 7. Isso é importante, que regula a microbiota bucal, impede o crescimento, controla o crescimento de bactérias que são acidúricas ou acidogênicas, aquelas bactérias que gostam do pH ácido. Então, a gente destaca nesse grupo dois grupos de bactérias que estão relacionadas com a cárie, que é bactérias do grupo mutans, que são Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus e os lactobacilos. Os principais tampões salivares pertencem ao sistema ácido carbônico e bicarbonato. Então, como a gente já viu, existe na saliva o íon bicarbonato, HCO3-, e ele reage com H+, que é a representação do ácido, né? Forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco, que logo se dissocia em água e CO2, ou seja, neutraliza o ácido. Outros tampões salivares estão relacionados com fosfato e com proteínas salivares, proteínas que estão presentes naturalmente na saliva, que tem esse efeito tampão. A gente pode fazer também uma atividade prática relacionada com esse efeito, com essa capacidade de tampão da saliva. A gente coleta a saliva estimulada, então por aquele processo que eu já expliquei para vocês, e aí a gente vai desafiar essa saliva com um ácido fraco. Então a gente coleta uma quantidade de saliva e coloca nessa saliva um ácido fraco. E a gente sabe mais ou menos qual é o pH inicial dessa solução ácida, vamos dizer que o pH é 3, e depois de um certo tempo, depois de 10 minutos, a gente vê o quanto o pH da solução com a presença da saliva modificou, né? Então, eu não estou medindo o pH da saliva, eu estou medindo o pH final dessa solução, que tem saliva mais ácido. Então, eu desafio a saliva com ácido e eu vejo se ela consegue neutralizar a presença desses ácidos, né? Então, é considerado normal quando o pH final daquela solução, que era 3, ficou entre 5 e 7, ou seja, a saliva, os tampões salivares, conseguiram aumentar o pH de 3 para 5. Valor limite, está lá, mais ou menos, quanto o pH dessa solução final ficará entre 4 e 5. E a capacidade de tampão da saliva é baixa quando o pH final da solução for menor que 4. Tá?
Outras funções importantes da saliva, como eu já disse no slide anterior, propriedades antimicrobianas. Existe naturalmente na saliva, faz parte da imunidade inata, a lisozima, que é uma enzima que digere o peptídeo glicano da parede das bactérias. Lactoferrina é uma enzima também que capta ferro, esgota esse elemento químico no ambiente bucal, e as bactérias, para crescer, precisam da presença do ferro. A lactoperoxidase, né? Ela produz, a partir dos íons tiocinato, esse radical hipotiocianato, que é tóxico para as bactérias. Em relação à imunidade específica, a imunidade adquirida, as nossas glândulas salivares, os plasmócitos que estão nas glândulas salivares, produzem IgA secretora. Então, na saliva, como a boca é uma mucosa, né, banhada pela saliva, na saliva tem IgA-S, IgA secretora, que é um anticorpo neutralizante. Então, se você tiver IgA-S contra a Candida albicans, a Cândida vai ser neutralizada por esses anticorpos. Então, a IgA-S é um dímero, tem 4 sítios combinatórios. Se ela for específica para a Cândida, por exemplo, pode ser qualquer espécie, eu citei a Candida albicans. Se ela for específica IgA-S anti-Candida albicans, ela se liga, a bactéria se liga aqui, e essa bactéria, desculpa, a Candida é fungo, o fungo se liga aqui, ou uma bactéria, né, se for IgA-S contra Streptococcus mutans. Então, o mutans, ao invés de se ligar, não vai se ligar ao dente, porque a IgA-S vai neutralizar a aderência dele, então ele não vai conseguir se aderir ao dente. Então, por isso que a gente fala, que a IgA-S tem que ser específica, seja para um fungo, seja para uma bactéria, vai neutralizar a aderência desse micro-organismo à mucosa ou ao dente, principalmente em relação aos micro-organismos patogênicos. Então, vai ter um equilíbrio ali da microbiota indígena, que já faz parte da boca, e dos patogênicos também, dos patogênicos exógenos. Como se liga, como ela tem 4 sítios combinatórios, ela pode se ligar ao mesmo tempo com 4 bactérias, com 4 leveduras. Então, a gente fala que faz a aglutinação de micro-organismos. Outras funções da saliva, maturação pós-eruptiva do esmalte dentário, porque a saliva tem cálcio, regulação do balanço iônico nos processos de remineralização do esmalte, nós vamos comentar mais sobre isso na aula de cárie. Forma a película adquirida, ela é responsável pela formação da película adquirida, que vai cobrir como se fosse realmente uma película esmalte, nós vamos falar isso mais na aula de biofilme, e como ela é a película adquirida, né? Ela está relacionada com a formação da placa bacteriana. Então, a própria saliva ajuda a formação da placa bacteriana dental. Vamos falar agora dos fatores endógenos inerentes à própria microbiota. Então, existem relações entre os micro-organismos, não mais a participação nesse momento do hospedeiro. Então, nós vamos ter aqui relações intermicrobianas positivas, relações entre o Streptococcus, de maneira geral, e a Veillonella, que é um coco gram-negativo, relações positivas. Os Streptococcus não mutans, todos os outros Streptococcus, produzem açúcar, a partir do açúcar produzem ácido lático. O mutans também faz isso. O mutans é o principal produtor de ácido lático. Mas a grande diferença dos Streptococcus mutans e dos outros que não são mutans é que o mutans tolera o ácido que ele produz. Já os outros Streptococcus, que eu estou chamando de Streptococcus não mutans, eles produzem ácido, mas eles não toleram o ácido, eles não são acidúricos. A Veillonella, em contrapartida, ela não consegue fermentar o açúcar. Ela consegue utilizar o ácido lático. Então, quando ela utiliza o ácido lático, na verdade, ela mantém o pH do biofilme. O biofilme é a placa, né? Então, você imagina que os Streptococcus e a Veillonella estão no biofilme. Então, quando ela pega o ácido lático, ela neutraliza os ácidos, mantém o pH do biofilme, não deixa o pH do biofilme ácido, e isso favorece os Streptococcus. Então, essa é uma relação positiva, que um ajuda o outro.
Reações negativas de antibiose. Os Streptococcus sanguinis produzem H2O2, peróxido de hidrogênio, e isso combate o AA, que é o Aggregate-Bacter actinomyces concomitans. Em contrapartida, o AA responde produzindo bacteriocinas que são tóxicas para os Streptococcus sanguinis. Então, na verdade, aí uma população bacteriana controla numericamente a outra população bacteriana. Uma outra relação negativa, Streptococcus mutans produz uma substância tóxica que foi chamada de maneira geral de mutacina, e isso diminui a população dos Streptococcus piógenes e dos Staphylococcus aureus. Agora nós vamos falar de uma relação positiva que existe entre microbiota bucal e hospedeiro, que eu já falei na aula de ecologia, né? Por exemplo, a microbiota indígena, né, aquela residente da boca em grande quantidade, a presença dela, e porque ela ocupa os sítios bucais, ela é uma resistência, ela propicia uma resistência à instalação de bactérias exógenas patogênicas. A microbiota bucal produz enzimas que, teoricamente, auxiliariam na digestão dos alimentos. E a microbiota bucal, assim como a microbiota intestinal, ela vai contribuir para o desenvolvimento dos tecidos linfóides, no caso da boca, as tonsilas. Falando agora, nós falamos dos fatores endógenos relacionados ao hospedeiro, relacionados à microbiota. Agora nós vamos falar dos fatores exógenos, que são responsáveis pela regulação da microbiota. Esses fatores exógenos são a alimentação, a higienização e o uso dos antissépticos bucais. A alimentação, né, se eu como um alimento muito fibroso, estou acostumado a comer alimentos fibrosos, isso ajuda a limpeza da boca e, consequentemente, junto vai embora os micro-organismos. Se eu como muito açúcar, muito doce, muita sacarose, eu vou aumentar a quantidade de Streptococcus mutans na boca, aumenta a quantidade de lactobacilos, aumenta as chances de eu ter cárie. Higienização, todo mundo sabe, né? Eu escovo o dente, eu mando embora as bactérias da placa, eu removo a placa. Então, todas aquelas bactérias que estavam na placa, elas vão embora, né? Se eu uso fio dental, eu removo a placa bacteriana, o biofilme bacteriano interdental. Sobre os antissépticos, nós vamos ver com mais detalhes a partir de agora, né? Então, aqui nós temos a parte da higienização, a escovação, o fio dental, e aqui representa o consumo de doce, que vai aumentar a microbiota cariogênica, ou seja, a microbiota relacionada com a cárie. Vamos falar então dos antimicrobianos, dos antissépticos bucais, os populares bochechos. É interessante que qualquer antimicrobiano ele tem que ter algumas propriedades, né? Ele tem que ter uma baixa toxicidade, tem que ser seguro, uma baixa permeabilidade nos tecidos, então eu quero que ele haja só na cavidade oral, só na superfície gengival, só na superfície dental. Ele teria que ter uma alta especificidade, ou seja, ele teria que agir só sobre as bactérias patogênicas, não alterar a nossa microbiota normal, e uma substantividade que também é chamado de efeito residual. Substantividade ou retentividade é que o efeito desse antimicrobiano não é só na hora do bochecho, só na hora da aplicação. Esse efeito teria que persistir, esse efeito antimicrobiano, não só no momento da aplicação, teria que durar alguns minutos depois. Então, isso é chamado de efeito residual. A gente sabe que nenhum antimicrobiano, nenhum antisséptico bucal tem todas essas propriedades. Essas propriedades são propriedades ideais, principalmente em relação à especificidade, né? Quando você faz um bochecho com antisséptico, ele não vai agir só sobre a microbiota patogênica, ele vai agir sobre toda a microbiota bucal. É por isso que criança não deve fazer o uso desses antissépticos, e também o adulto teria que ter uma indicação precisa, não teria que ter não precisaria ser um uso rotineiro desses antissépticos, até porque então, né, até a gente poderia matar, eliminar aquela microbiota boa que habita a boca sem causar doença.
De maneira geral, esses antimicrobianos para odontologia, eles podem vir na forma de colutórios, que é o termo farmacêutico dos bochechos, dos antissépticos, dentifrícios, ou na forma de gel que o dentista aplica na boca do paciente. O primeiro antimicrobiano importante é a clorexidina, que na verdade é o digluconato de clorexidina, marca conhecida é o Perigard. Para uso oral é na proporção, na concentração de 0,12. A para a pele é 1%, a da boca 0,12. Mas o dentista tem disponível gel de clorexidina 1% e verniz de várias concentrações. É para uso específico do cirurgião dentista. Como é que ele age, né? Existe propriedades, primeiro. Um largo espectro microbiano, ou seja, mata, elimina tanto bactérias gram-positivas, gram-negativas, vírus e fungos. Alta substantividade. A clorexidina tem alto efeito residual. Ela fica tendo seu efeito até 7 horas após o bochecho. É segura e é efetiva. A ação dela, ela desorganiza a membrana celular, então aumenta a permeabilidade da membrana celular, provocando a morte microbiana, inibe também enzimas da membrana, você já sabe que enzima e metabolismo, se inibe enzima, inibe metabolismo, a bactéria não consegue mais se reproduzir. Reduz a formação do biofilme dental e altera a composição do biofilme. Por exemplo, ela mata Streptococcus mutans. Então, a clorexidina tem um uso importante também. A gente fala que ela é um antimicrobiano padrão quando a gente quer estudar outros antimicrobianos em relação a Streptococcus mutans, mas ela tem um efeito importante sobre as bactérias que provocam doença periodontal. Gengivite, periodontite. Problemas. Pode provocar os efeitos colaterais, né? Descamação reversível da mucosa. O mais famoso é a coloração dos dentes, mas isso é um manchamento extrínseco, fazendo o polimento, essas manchas somem, mas pode provocar o manchamento das restaurações, que vai levar à necessidade da troca dessas restaurações. E ainda mancha a língua, pode provocar alteração do paladar, e aumenta a quantidade de aumento dos depósitos calcificados supragengival, o cálculo supragengival. Indicações principais, que seriam as indicações que eu considero que seriam as únicas indicações do dentista para o uso da clorexidina que o dentista teria que receitar. Crianças ou adultos com problemas motores, que não conseguem sozinhos escovar o dente, que é difícil escovar o dente, e aí seria uma ação coadjuvante da clorexidina na limpeza oral. Após cirurgias e intervenções bucomaxilofaciais, que também é um momento difícil de escovar o dente, e também é um coadjuvante importante, como eu já disse, no tratamento periodontal. Triclosan é um outro antimicrobiano. Ele normalmente está presente nos cremes dentais, mas também na forma de colutórios. Ele tem um efeito residual muito pequeno. Então, para ele existir no creme dental, para ele existir no colutório, tem que associá-lo com copolímero ou com citrato de zinco. Então, ele é associado com um desses componentes para ele persistir agindo sobre a microbiota. Tá? Ele tem baixa toxicidade, então é um efeito bom, né, que ele não é tóxico, tem ampla ação antimicrobiana e ele pode ser associado aos princípios ativos dos cremes dentais. Então, por isso os cremes dentais têm esse efeito antimicrobiano. Ele age na membrana e também inibe enzimas. É importantíssimo, principalmente para a redução do biofilme supragengival, então, portanto, para o controle da gengivite. Cloreto de cetilperidínio, amônia quaternária, né? É o famoso Cepacol, que é um colutório. Popularmente é um bochecho. Propriedades: baixa substantividade quando comparada com a clorexidina. Tem ampla ação antimicrobiana. Ação também sobre a membrana, sobre a permeabilidade da membrana. E é importante como um adjuvante. Não substitui a escovação.
um adjuvante na higiene oral em relação aos problemas de gengivite. Para finalizar, os óleos essenciais, famosa Listerine, o nome comercial. É uma associação de óleos essenciais de timol, eucaliptol, mentol e metilsalicilato. Tem baixa substantividade. Efeito colateral desagradável é a sensação de queimação e gosto ardido. Também age na membrana, também inativa enzimas e também é importante no controle do biofilme dental e na gengivite, de preferência usá-los aquele que não tem álcool, certo? Então eu finalizo aqui a minha participação. Espero que vocês tenham gostado da aula de microbucal e até o nosso próximo encontro.